Eles o chamavam de Pata Seca. Mas antes de ganhar esse nome, antes de se tornar uma lenda que desafiaria o tempo, ele foi reduzido a algo que a mente humana luta para compreender. Imagine um homem nascido não para ser filho, não para ser pai, mas para ser uma ferramenta biológica. Imagine um ser humano tratado como um touro premiado, cuja única função na Terra era produzir mais escravos para a engrenagem insaciável do império. Esta não é uma lenda urbana. Esta é a cicatriz de Sorocaba. A história de Roque José Florencio é, talvez, o exemplo mais brutal de como a ganância tentou sequestrar a própria natureza da vida, a criação. Quantos outros Roques existiram ao longo dos 3 séculos de escravidão no Brasil? Quantos homens e mulheres foram reduzidos a essa condição brutal de reprodutores forçados, sem jamais terem suas histórias registradas ou lembradas? A narrativa de Roque José Florencio nos confronta com uma verdade dolorosa sobre o passado brasileiro, um capítulo sombrio que precisa ser discutido, compreendido e jamais esquecido. Se esta história tocou você de alguma forma, se ela despertou reflexões sobre as raízes profundas da desigualdade e do racismo estrutural que ainda permeiam nossa sociedade, deixe seu like neste vídeo. Sua interação ajuda a ampliar o alcance desta narrativa e garante que histórias como a de Pata Seca não sejam apagadas pelo tempo. Nos comentários, compartilhe de onde você está assistindo e conte se já conhecia essa história ou se ouviu relatos semelhantes em sua região. O Brasil é um país continental e certamente existem muitas outras histórias semelhantes esperando para serem contadas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui, mergulhamos nas camadas mais profundas e menos conhecidas da história brasileira, trazendo à luz narrativas que merecem ser lembradas e debatidas. E agora, prepare-se para conhecer a trajetória completa de Roque José Florencio, desde sua infância em Sorocaba até seus últimos dias em Santa Eudóxia, passando pelos momentos mais sombrios e também pelos raros lampejos de esperança que marcaram sua longa existência. Não existem registros nos livros de ouro da nobreza sobre a manhã exata em que ele respirou pela primeira vez. A história oficial prefere lembrar das assinaturas de leis e das festas nos salões de cristal. Mas a terra vermelha de Sorocaba se lembra. Era o ano de 1827. O Brasil Império era uma máquina faminta, moendo gente para produzir açúcar e café. E naquela vila, sob o teto de palha úmida de uma senzala qualquer, Jesuína Rosa de Jesus não estava apenas dando à luz uma criança. Ela estava trazendo ao mundo um evento da natureza. Dizem que o silêncio que tomou conta do quarto não foi de paz, mas de espanto. Quando a parteira, uma velha senhora cujas mãos já haviam puxado centenas de almas para este mundo de dor, segurou o recém-nascido, seus braços tremeram. Não pela fragilidade do bebê, mas pelo peso incomum, pela extensão dos ossos. Aquele menino não cabia no berço de palha trançada. Suas pernas eram longas, desproporcionais, como se a própria biologia estivesse com pressa de fazê-lo tocar o chão. Ele não chorou como os outros. O choro de um recém-nascido cativo é geralmente um lamento, um pedido de desculpas por ter nascido. Mas Roque apenas respirou fundo, enchendo um peito que parecia largo demais para um infante. Sua mãe, Jesuína, descendente de reis e rainhas esquecidos de Angola, olhou para aquela criança imensa. O instinto materno, que deveria ser de alegria, foi subitamente envenenado por um terror gelado. Ela sabia. Qualquer mãe naquela condição saberia. No mundo em que viviam, a beleza era uma maldição para as mulheres e a força excessiva era uma sentença de morte lenta para os homens. Ele é grande demais, Jesuína,
sussurrou a parteira, limpando o sangue do parto. O mundo vai querer quebrar esse menino só para ver se ele cabe na caixa. Ezequiel, o pai, olhou para as mãos da criança. Dedos longos, finos, mas que já se fechavam com uma pressão assustadora. Ali, naquele instante sagrado e profano, eles batizaram o gigante. Roque José Florencio. Mas o destino, cruel e irônico, já estava escrevendo o outro nome pelo qual ele seria conhecido. O nome que faria homens brancos sentirem inveja e medo. O nome que faria centenas de mulheres chorarem em silêncio. Roque cresceu, desafiando a lógica da escassez. Como alimentar um corpo que se esticava centímetros a cada lua, quando a ração dada aos escravizados era calculada apenas para mantê-los vivos até o dia seguinte? A fome era a companheira constante de Roque. Não a fome comum que arranca o estômago, mas uma fome celular, de ossos que gritavam por cálcio para sustentar a torre que estavam construindo. Ele comia o que encontrava: restos, raízes e, às vezes, a própria raiva. Aos 10 anos, ele já olhava nos olhos dos feitores. Não por desafio, mas por geometria. Ele já ultrapassava a altura de homens feitos, e foi aí que o espetáculo começou a atrair a plateia errada. Na vila de Sorocaba, as notícias correm mais rápido que o vento nas plantações de cana. Murmúrios sobre o menino gigante começaram a escapar das fronteiras da propriedade. Diziam que ele tinha a força de 3 bois. Diziam que suas passadas cobriam o dobro da distância de um homem comum. Eram lendas locais, até o dia em que a lenda chegou aos ouvidos de alguém que não buscava histórias, mas sim investimentos. O Visconde de Indaiatuba não era um homem cruel por prazer. Ele era algo muito pior. Era um homem prático. Para ele, a crueldade era apenas uma ferramenta de gestão, como um chicote ou um livro de contabilidade. Ele não via sangue, via tinta vermelha nos registros de perdas e ganhos. Ele ouvira falar do gigante de Sorocaba. E sua mente, afiada pela ganância e pela pseudociência da época, começou a trabalhar. O Visconde estava obcecado com uma ideia que começava a ganhar força na Europa e nos Estados Unidos: a eugenia. A ideia de que se podia melhorar o plantel de trabalhadores da mesma forma que se melhorava o gado, selecionando os fortes, eliminando os fracos. Quando a carruagem do Visconde parou na propriedade onde Roque vivia, o ar mudou. Havia um cheiro de dinheiro velho e intenções podres. Roque, agora um jovem que já roçava os 2 metros de altura, foi trazido para o pátio central. Ele caminhava com uma dignidade estranha. Seus movimentos eram lentos, não por preguiça, mas porque ele sabia que qualquer movimento brusco poderia ser interpretado como ameaça. Ser grande é ser um alvo constante. O Visconde desceu da carruagem. Ele era um homem baixo, atarracado, o oposto físico de Roque. Ele ajustou os óculos e caminhou em volta do rapaz como quem inspeciona uma estátua de bronze. Ele não olhou para o rosto de Roque. Senhores de escravos raramente olhavam nos olhos de suas propriedades. Diziam que isso humanizava demais a mercadoria. O Visconde olhou para as pernas. Tocou os músculos da panturrilha com a ponta de sua bengala, medindo a densidade da fibra muscular. "Abra a boca", ordenou o feitor. Roque obedeceu. O Visconde examinou os dentes, a estrutura óssea da mandíbula. Tudo naquele jovem gritava sobrevivência. Ele era um espécime que havia superado a desnutrição, a doença e o trabalho forçado. E ainda assim, crescera como uma árvore sequoia em meio a arbustos. "Genética", murmurou o Visconde para si mesmo, uma palavra que soava quase mágica em sua boca. Pura e bruta genética. Foi então que o Visconde fez algo que gelou o sangue de Ezequiel, que assistia a tudo de longe. O Visconde não pediu para ver Roque levantar peso, não pediu para vê-lo correr. Ele pediu para ver as mãos de Roque. "Estenda as mãos."
Roque estendeu as palmas enormes, calejadas pelo trabalho na roça, mas com dedos longos e elegantes. O Visconde sorriu, um sorriso fino, sem alegria. Ele não é para a lavoura, disse o Visconde ao proprietário atual, sua voz cortando o ar quente da tarde. Colocar este animal para cortar cana seria como usar um violino Stradivarius para pregar um prego. É um desperdício de material. O que o senhor pretende, Vossa Excelência? Perguntou o dono, ansioso pela venda. Eu pretendo criar uma nova raça, respondeu o Visconde com a frieza de um deus louco. Olhe para a simetria, olhe para a resistência. Se eu puder replicar isso, se eu puder ter 10, 20, 100 destes em minhas terras, eu não precisarei mais comprar escravos. Eu os fabricarei. Naquele momento, o destino de Roque foi selado. Ele não estava sendo vendido para trabalhar até morrer. Ele estava sendo vendido para viver de uma forma que faria a morte parecer um alívio. Ele estava sendo comprado para se tornar uma fábrica biológica. O preço foi acertado, um valor exorbitante, ouro suficiente para comprar uma família inteira, gasto em um único jovem. Quando as correntes foram colocadas nos punhos de Roque para a viagem, elas pareciam brinquedos frágeis em seus braços. Ele olhou para trás, para Jesuína e Ezequiel. Não houve despedidas. O sistema não permitia o luto da separação. Houve apenas um olhar que dizia: eu vou sobreviver. Não sei como, mas eu não vou deixar que eles me apaguem. A viagem até a fazenda Santa Cecília não foi apenas um deslocamento geográfico. Foi uma descida aos círculos inferiores da condição humana. Roque viajou a pé, acompanhando a carruagem ou as tropas de mulas. A cada quilômetro, ele percebia os olhares nas estradas. As pessoas paravam para vê-lo passar. O negro gigante. Ele já não era mais Roque José. Ele estava se tornando uma atração, um monstro de feira, uma lenda viva antes mesmo de ter uma história. O sol castigava suas costas largas, desenhando mapas de suor em sua pele negra. Mas Roque mantinha a cabeça erguida, não por orgulho tolo, mas porque sua estrutura óssea o impelia para cima. Ele era fisicamente incapaz de se curvar completamente. Mesmo quando tentava se encolher para não chamar atenção, ele se destacava. Era um farol de carne e osso. Ao chegarem às terras do Visconde, a paisagem mudou. Tudo ali parecia mais organizado, mais rígido, mais cruelmente eficiente. As fileiras de café eram alinhadas como soldados. As senzalas eram construções sólidas, mas com janelas minúsculas, desenhadas para evitar fugas, não para permitir a entrada de luz. Roque foi levado não para a senzala comum, mas para uma área separada, um barracão melhor construído, com mais espaço e, o que era inaudito, com uma cama que não era apenas esteira no chão. Havia comida esperando, carne, frutas, água limpa. Para qualquer outro cativo, aquilo pareceria o paraíso. Para Roque, aquele tratamento VIP ativou um alarme primitivo em seu cérebro. Ninguém alimenta o porco com maçãs a menos que o banquete final esteja próximo. Ou a menos que se espere algo muito específico daquele animal. A porta se abriu e o feitor-chefe entrou. Um homem com cicatrizes no rosto e um olhar vazio de quem já viu e fez de tudo. Ele não trazia um chicote na mão, trazia roupas limpas. Vista-se, gigante, disse o homem. O Visconde quer vê-lo limpo. Hoje à noite você começa a pagar o seu preço. Roque não entendeu. Pagar o preço? Ele não sabia cortar madeira, não sabia arar a terra. O que eu vou fazer? A voz de Roque era grave, profunda, como o som de pedras rolando no fundo de uma caverna. Era a primeira vez que ele falava desde que saíra de Sorocaba. O feitor riu. Uma risada seca. Trabalho? Não, rapaz. Você não vai trabalhar com as mãos. O Visconde comprou você pelo que você tem no meio das pernas e pelo sangue que corre nessas veias. Você vai nos dar filhos,
muitos filhos, fortes e grandes como você. A compreensão caiu sobre Rock como uma bigorna. O horror daquela frase era mais doloroso do que qualquer chibatada. Ele não seria um trabalhador. Ele seria um reprodutor, um touro premiado em um curral humano. Eles queriam roubar dele a única coisa que ainda lhe pertencia: a intimidade, o afeto, a possibilidade de amar ou de escolher. Eles queriam transformar o ato da criação, o ato mais sagrado da vida, em uma linha de montagem industrial. Naquela noite, trancado em seu quarto de luxo, Rock olhou para as próprias mãos, as mãos que o Visconde havia elogiado. Ele sentiu uma vontade súbita de quebrá-las contra a parede. Se ele fosse imperfeito, se ele fosse quebrado, talvez eles o deixassem em paz. Talvez o mandassem para a lavoura, para morrer com dignidade sob o sol. Mas ele não o fez. Uma força maior o impediu. Uma voz ancestral, talvez de Jesuína, talvez dos reis de Angola, sussurrou em seu ouvido: eles querem seu corpo, Rock, mas se você morrer, eles vencem. Se você quebrar, eles vencem. A única vingança possível agora é durar. É espalhar sua semente não como eles querem, como mercadoria, mas como uma praga silenciosa. Eles querem escravos, você dará a eles guerreiros. Eles querem lucro, você dará a eles uma linhagem que um dia tomará esta terra de volta. A porta se abriu novamente. A luz da lua desenhou a silhueta de uma mulher na entrada. Ela era jovem, bonita, mas seus olhos estavam baixos, cheios de vergonha e medo. Ela também fora mandada ali. Ela também era uma vítima daquela engenharia social perversa. Rock se levantou. 2,18 metros de tristeza e potência. Ele não tocou nela com violência. Ele a olhou com uma compaixão infinita. Ele sabia que ambos eram prisioneiros do mesmo pesadelo. E assim, sob o teto do Visconde, começou a lenda do Pata Seca. Não com um grito de guerra, mas com um suspiro de resignação. O gigante começava a sua tarefa de povoar o mundo, cada filho uma aposta contra o esquecimento, cada criança um nó na corda que um dia enforcaria o sistema que os criou. O tempo na fazenda Santa Cecília não corria como no resto do mundo. Para quem estava na lavoura, o tempo era medido pelo sol que queimava a pele e pelo som do sino que encerrava o tormento diário. Mas para Rock, para o gigante trancado em seus aposentos especiais, o tempo era uma gota d'água caindo em uma pedra, lenta, constante, capaz de furar a sanidade. Os primeiros meses foram um exercício de confusão mental. Rock recebia refeições que nenhum outro cativo jamais sonharia. Carne seca, feijão gordo, às vezes até leite. O Visconde ordenara uma dieta hipercalórica. O motor precisa de combustível, dizia ele aos feitores. Rock comia, mas a comida tinha gosto de cinzas. Ele sabia que não estava sendo alimentado por bondade, estava sendo cebado, como um animal para o abate, ou pior, como uma máquina que precisava estar lubrificada para a produção. Ele passava os dias sentado no pequeno pátio murado anexo ao seu quarto. Os muros eram altos demais até para ele. Dali, ele ouvia os cantos de trabalho vindos do cafezal, ouvia o estalo do chicote, ouvia a vida real, brutal e honesta, acontecendo lá fora. E ele estava ali, preso naquele luxo perverso, com as mãos limpas e a alma pesada. A solidão era sua única companheira constante. O Visconde proibira que Rock conversasse com os outros homens. Não quero que ele se misture com a plebe, dizia o nobre. Ele é uma casta superior, ele deve se sentir superior. O plano do Visconde era cruelmente psicológico, isolar Rock para que ele perdesse a identidade de irmão dos outros escravizados e assumisse a identidade de patriarca. Queria criar um rei sem reino. Às vezes, o próprio Visconde vinha visitá-lo. Não para conversar, mas para medir.
Ele trazia fitas métricas, cadernos de anotações e, ocasionalmente, médicos vindos da corte ou estrangeiros interessados em ciência racial. Rock tinha que ficar de pé, nu ou seminu, enquanto homens brancos discutiam sua anatomia como se falassem de uma nova espécie de cavalo árabe. "Observem a curvatura da espinha", dizia o Visconde, apontando com sua bengala. "Perfeita para suportar cargas, mas flexível. Se conseguirmos passar isso para a próxima geração, teremos trabalhadores que duram 30 anos na lavoura, não 10. Rock ouvia tudo. Ele entendia cada palavra. Sua inteligência era tão vasta quanto seu corpo, algo que o Visconde convenientemente ignorava. Rock guardava aqueles comentários. Ele catalogava cada insulto científico. Naquele silêncio, o ódio deixava de ser uma chama explosiva e virava uma brasa fria, dura, daquelas que queimam por séculos. Ele percebeu que, para aqueles homens, ele não tinha alma. Ele era apenas um conjunto de alavancas e polias feitas de carne. Quando a noite caía, o verdadeiro trabalho começava. E era aqui que o inferno de Rock ganhava sua forma mais sutil e devastadora. Não havia violência física, não havia gritos, havia apenas a porta se abrindo e o aroma de alfazema barata que tentavam usar para disfarçar o cheiro do medo. O Visconde selecionava as mulheres com o mesmo critério frio com que selecionava sementes de café. Ele buscava as mais fortes, as mais saudáveis, aquelas com quadris bons para parir, como diziam os manuais de gestão da época. Eram mulheres arrancadas de suas famílias, de seus maridos, de seus lutos, e empurradas para dentro do quarto do gigante com uma única ordem: concebam. Para a moralidade da época, aquilo era gestão de patrimônio. Para Rock e para aquelas mulheres, era uma violação sistemática da alma. Rock via o terror nos olhos delas. Elas entravam tremendo, esperando encontrar um monstro. Afinal, as lendas sobre o tamanho e a força do gigante do Visconde já haviam se espalhado pelas senzalas como histórias de assombração. Elas esperavam ser esmagadas. Esperavam a brutalidade que costumava vir dos senhores. Mas o que encontravam era um homem com os olhos mais tristes que já haviam visto. Rock desenvolveu um ritual de sobrevivência. Ele não as tocava de imediato. Ele oferecia a comida que sobrava de sua dieta farta. Ele oferecia água. Ele perguntava seus nomes. "Eu me chamo Maria", sussurrou uma certa noite. "Sou de Benguela." "Eu sou Rock", ele respondia, sua voz grave preenchendo o quarto pequeno. "E eu sinto muito." Ele pedia perdão. Antes de qualquer coisa, ele pedia perdão. Ele explicava, sem palavras, que ele não era o autor daquela violência, mas sim o instrumento. Que ele também estava acorrentado, não por ferro, mas por uma obrigação terrível. Aquelas noites eram longas. O ato em si, a reprodução exigida pelo Visconde, tornava-se quase mecânico, uma tarefa a ser cumprida para evitar punições maiores para ambos. Mas o silêncio depois, o silêncio era onde a humanidade resistia. Muitas vezes, eles choravam juntos, estranhos unidos por um destino biológico forçado, compartilhando o mesmo colchão de palha de milho, ouvindo a respiração um do outro e desejando estar em qualquer outro lugar, até mesmo na morte. Rock aprendeu a odiar sua própria virilidade. Cada vez que seu corpo respondia aos instintos, ele se sentia traindo a si mesmo. O Visconde transformara seu vigor, sua saúde e sua potência em armas contra sua própria dignidade. Ele era um prisioneiro de sua própria biologia. E assim, semana após semana, mês após mês, o quarto de Rock se tornou um confessionário de dores. Ele ouviu histórias de filhos vendidos, de mães assassinadas, de deuses esquecidos. Ele absorveu a dor de todas aquelas mulheres. Ele se tornou um arquivo vivo do sofrimento feminino da fazenda.
e prometeu a si mesmo que, se não podia salvá-las, pelo menos lembraria delas. 9 meses após a chegada das primeiras visitantes, o choro de um bebê rompeu a madrugada na fazenda Santa Cecília. Roque não estava lá para ver. Ele estava trancado, como sempre. Mas ele ouviu. A audição aguçada, treinada no silêncio do cativeiro, captou o som vindo da área das parteiras. Seu coração, aquele músculo enorme que batia lento em seu peito, acelerou. Era sangue do seu sangue. Era a continuação de sua vida. Pela primeira vez, uma centelha de esperança, puramente biológica, acendeu-se nele. A curiosidade de ver o rosto, de contar os dedos, de ver se a criança herdara sua altura. Mas o Visconde tinha outros planos. Na manhã seguinte, o nobre apareceu na porta de Roque. Ele não trazia a criança. Trazia o livro de contabilidade. Um macho, anunciou o Visconde escrevendo com uma pena de ganso. Forte, 3,5 quilos, pulmões excelentes. A mãe resistiu bem. Poderá voltar à produção em breve. Roque levantou-se. Sua sombra cobriu o Visconde inteiro. Eu quero vê-lo, disse Roque. Não foi um pedido. Foi uma afirmação que fez o ar tremer. O Visconde parou de escrever. Ele olhou para cima, ajeitando os óculos, sem demonstrar medo, apenas desprezo pela sentimentalidade da peça. Vê-lo? Para quê? O Visconde riu sem humor. Ele não é seu filho, Roque. Escravos não têm filhos, têm crias. O bezerro pertence ao dono do touro, não ao touro. Aquela criança já tem destino. Se puxar a você, valerá 3 contos de réis antes mesmo de andar. Se não puxar, servirá para o eito. De qualquer forma, ele é um ativo da fazenda. Ele tem meu sangue, rosnou Roque, dando um passo à frente. As correntes invisíveis da hierarquia estalaram. E o seu sangue é meu, retrucou o Visconde gelado. Não se apegue, gigante. Haverá muitos outros. Se você for chorar por cada um que nascer, morrerá de desidratação antes do fim do ano. O Visconde virou as costas e saiu, deixando a porta bater. Roque caiu de joelhos. Aquele foi o momento da ruptura. Até então, ele era uma vítima tentando sobreviver. Naquele instante, ao perceber que seus filhos seriam transformados em números num livro-caixa, algo dentro dele morreu. E algo novo nasceu. Ele entendeu que o Visconde estava certo sobre uma coisa. Ele não podia se dar ao luxo de amar individualmente. Se ele amasse cada um dos 200 filhos que viriam a nascer, a dor o mataria. Ele precisava se tornar pedra. Ele precisava secar. Foi ali, ajoelhado no chão de terra batida, que Roque José Florencio começou a morrer e o Pata Seca começou a nascer. O apelido, que mais tarde seria dado por outros motivos, começava ali como um estado de espírito. Ele secou as lágrimas, secou as expectativas. Decidiu que seria uma árvore que dá frutos, mas não pergunta quem os come. Os anos se arrastaram, transformando-se em décadas. A fazenda Santa Cecília prosperou. E a fonte dessa prosperidade, em grande parte, vinha da criação especial do Visconde. O projeto de eugenia foi um sucesso macabro. As crianças nasciam, eram diferentes, mais altas, mais fortes, resistentes a doenças que dizimavam os outros. Os filhos do gigante tornaram-se famosos na região. Eram valorizados no mercado. Ter um descendente do Florencio na lavoura era sinal de status e garantia de produtividade. Roque via seus filhos crescendo à distância. Ele os reconhecia pelo caminhar, pelos ombros largos, pelas mãos finas. Ele via meninos de 12 anos carregando sacas que homens feitos não conseguiam levantar. Ele via meninas altas, altivas, com o mesmo olhar melancólico que ele via no espelho. Mas ele não podia ser pai. Ele era o avô silencioso, o totem da fazenda. O Visconde, obcecado, mantinha registros meticulosos. Ele catalogava as crianças não por nomes, mas por características. Lote 1840, ênfase em estatura.
Lote, 1845, ênfase em resistência torácica. O caderno do Visconde era um documento de horror científico, onde seres humanos eram reduzidos a experimentos de Mendel antes mesmo de Mendel ser famoso. Roque, em seu isolamento, começou a desenvolver uma resistência mental assustadora. Ele parou de falar quase completamente. Sua voz, quando usada, era apenas para o essencial. Ele economizava energia vital. Ele observava o Visconde envelhecer. O tempo, aquele juiz implacável, começou a cobrar seu preço do opressor. O Visconde, apesar de todo o seu dinheiro e ciência, começou a curvar-se. Seus cabelos caíram, sua pele manchou, suas costas doíam. Roque, por outro lado, parecia imune ao tempo. Aos 40, aos 50 anos, ele continuava uma torre de força. O trabalho de reprodutor não desgastava seu corpo da mesma forma que a inchada, e a ironia suprema começou a se desenhar. O escravo estava ficando mais forte e mais saudável que o senhor. Em suas noites insones, Roque começou a traçar sua verdadeira vingança. Não seria uma facada na noite, não seria veneno na comida, seria a permanência. Ele olhava para o casarão iluminado, onde o Visconde tossia e cuspia sangue em lenços de seda, e pensava: você acha que é dono do meu sangue, mas o meu sangue está se espalhando. Meus filhos estão em cada canto desta fazenda, em cada fazenda vizinha. Logo, seremos tantos que você não terá correntes suficientes. Você está criando o exército que vai enterrar o seu mundo. A estratégia de Roque mudou. Ele deixou de resistir internamente e passou a focar na sobrevivência de sua prole. Quando conseguia breves momentos de contato com algum filho que trazia água ou limpava seu pátio, ele sussurrava conselhos rápidos, pílulas de sabedoria ancestral. Não mostre toda a sua força, guarde um pouco. O que eles não veem, eles não podem explorar. Aprenda o caminho da mata, o mapa está na sua cabeça, não no papel. Seu nome não é o que eles te chamam, seu nome é o que você responde para si mesmo. Ele se tornou um general preso, enviando ordens através do vento para um exército de filhos bastardos. Ele estava jogando o jogo longo, o jogo da eternidade. A abolição estava se aproximando. Os rumores de leis, de ventres livres, de sexagenários, chegavam como brisas distantes. O Visconde ficava nervoso, Roque ficava calmo. Ele sabia que o império estava caindo e ele, o gigante, permaneceria de pé sobre as ruínas, segurando a mão de 200 descendentes. O horror da reprodução forçada havia falhado em seu objetivo final. O Visconde queria peças de reposição, mas Roque lhe dera herdeiros da terra. Mas antes que a liberdade chegasse, o destino preparava um último golpe de crueldade. Um golpe que testaria se o coração de Roque, de fato, havia secado completamente ou se ainda restava alguma gota de sangue capaz de sangrar por amor. O Império do Brasil estava doente. Não era uma doença que se curava com sanguessugas ou rezas. Era uma gangrena moral que subia pelas pernas do país, apodrecendo a base que o sustentava. E na fazenda Santa Cecília, essa doença tinha um rosto, o rosto do Visconde. Os anos de 1880 chegaram trazendo um vento diferente. O café, antes o ouro verde, que pagava os luxos da corte e financiava as óperas em Paris, começava a perder seu brilho. A terra, exaurida por décadas de monocultura predatória, começava a cobrar sua dívida. Os cafezais, antes verdes e lustrosos, agora pareciam exércitos de esqueletos secos sob o sol impiedoso de São Paulo. E assim como a terra, o Visconde de Indaiatuba estava secando. Roque, agora um homem maduro, observava a decadência de seu criador com uma frieza geológica. O gigante mantinha sua força. O tempo parecia ter feito um pacto com ele. Em troca de sua liberdade roubada, dera-lhe uma vitalidade sobrenatural. Enquanto o Visconde precisava de bengalas e de 2 criados para subir as escadas da Casa Grande,
Roque caminhava pelo terreiro com a coluna ereta de um rei africano. A inversão de poder começou sutilmente. O visconde, atormentado por tosses que manchavam seus lenços de sangue e bilis, começou a temer a noite. O silêncio da fazenda, antes um sinal de ordem e controle, agora soava para ele como uma conspiração. Certa tarde, o visconde mandou chamar Roque, não para medir seus músculos ou checar seus dentes, como fazia antigamente. Ele o chamou para a varanda. O nobre estava sentado em sua cadeira de vime, envolto em mantas, apesar do calor. "Olhe para isso, Roque", disse o visconde, a voz rouca, apontando para o horizonte onde o sol se punha vermelho sangue sobre o cafezal. "Tudo isso, construído com o suor de vocês. E agora? O que sobrará?" Roque permaneceu em silêncio. Ele aprendera que o silêncio era a resposta mais agressiva que um escravo podia dar. "Eles falam em leis", continuou o visconde, delirando levemente pela febre. "A princesa Isabel, os abolicionistas nos jornais. Eles acham que uma assinatura num papel muda a natureza das coisas. Eles acham que podem desfazer o que Deus ordenou." Roque deu um passo à frente. A madeira do assoalho da varanda rangeu sob seu peso, um som que fez o visconde estremecer. "Deus não ordenou correntes, senhor", disse Roque. Sua voz era grave, tetônica. Era raro ele falar com tanta franqueza. "O homem forjou o ferro enferruja." O visconde olhou para o gigante. Pela primeira vez em décadas, o medo que ele sentiu não foi financeiro, foi primal. Ele percebeu que estava sozinho na varanda, com uma força da natureza que ele havia explorado, humilhado e forçado a se reproduzir por ganância. Se Roque quisesse, poderia esmagar o crânio do visconde com uma única mão, como quem esmaga uma fruta podre. Mas Roque não se moveu. A vingança dele era ver o medo nos olhos do homem que se dizia dono do mundo. "Você me odeia, não é?" perguntou o visconde num sussurro patético. "O ódio gasta energia, senhor", respondeu Roque, olhando para o horizonte, ignorando a insignificância do homem na cadeira. "Eu apenas estou esperando." "Esperando o quê?" "O fim da sua colheita." A notícia não chegou a cavalo, galopando com trombetas. Ela chegou como uma poeira, trazida por tropeiros, sussurrada nas vendas, carregada pelo vento. 13 de maio de 1888. Na fazenda Santa Cecília, o dia amanheceu como qualquer outro. O sino tocou, o café foi servido ralo, as ferramentas foram distribuídas. Mas havia uma eletricidade no ar. Os feitores estavam nervosos, as mãos suando nos cabos dos chicotes que de repente pareciam pesar toneladas. Eles sabiam. O Rio de Janeiro havia falado. A pena dourada havia riscado o papel. Quando o mensageiro oficial da comarca chegou, por volta do meio-dia, o trabalho parou. Não houve ordem para parar. As enxadas simplesmente cessaram. O silêncio que se seguiu foi o som mais alto que já se ouviu naquelas terras. O visconde não desceu para ler o decreto. Ele se trancou no escritório, as cortinas fechadas, recusando-se a testemunhar o fim de sua era. Coube ao capataz, um homem brutal que agora tremia como uma criança, ler o papel em frente à senzala. "Declara extinta a escravidão no Brasil." As palavras pairaram no ar quente. Por um momento, ninguém se moveu. A liberdade é um conceito tão vasto, tão abstrato, que quando ela cai sobre a cabeça de quem nunca a teve, ela atordoa mais que uma pancada. Então, um grito, depois outro, choros, risos histéricos. Pessoas caindo de joelhos na terra vermelha, beijando o chão, não mais como prisioneiros, mas como cidadãos. No meio do caos, da celebração e do pânico, Roque permaneceu imóvel. Ele era uma ilha de calma no meio de um oceano revolto. Ele olhou para suas mãos, as mesmas mãos que o visconde cobiçara.
Elas não mudaram de cor, não brilharam. A liberdade não mudara sua pele nem sua fome, mas mudara o ar que entrava em seus pulmões. Seus filhos, dezenas deles, espalhados pela multidão, olhavam para ele. Eles não sabiam o que fazer. A liberdade traz uma pergunta terrível. E agora? Para onde ir? O que comer? Quem somos nós sem o dono? Rock sentiu o peso da liderança cair sobre seus ombros largos. Ele não era mais o reprodutor. Ele era o patriarca. Ele caminhou até o centro do terreiro. Sua sombra cobriu o capataz, que recuou, a mão no revólver, apavorado. Rock não olhou para a arma. Ele olhou para o seu povo. Não queimem nada, disse Rock. Sua voz não precisou gritar para ser ouvida. O fogo destrói o que nós construímos. Essa fazenda, essas paredes, esse café, fomos nós. É nosso suor. Não vamos destruir o que é nosso pagamento. A multidão parou. A fúria, que estava prestes a incendiar o casarão, transformou-se em respeito. Rock sabia que a liberdade sem teto é apenas uma outra forma de morte. Ele precisava negociar. E ele sabia que o Visconde, trancado no escuro, precisava dele mais do que nunca. Sem os braços negros, o café apodreceria no pé. O Visconde estava falido, a menos que conseguisse convencer aqueles homens livres a ficar. E o único homem que eles ouviriam era o gigante. A reunião aconteceu no escritório do Visconde. O ar cheirava a mofo e remédios. O Visconde estava sentado atrás de sua grande mesa de jacarandá, mas agora a mesa parecia engoli-lo. Rock entrou. Pela primeira vez, não baixou a cabeça. Pela primeira vez, sentou-se sem ser convidado. O ato de sentar foi uma declaração de guerra e de paz ao mesmo tempo. Ele se colocou no mesmo nível dos olhos do ex-senhor. Eles querem ir embora, Visconde, disse Rock. Querem ir para a cidade. Querem caminhar na estrada só porque podem. O Visconde tossiu, limpando o sangue com um lenço de seda sujo. Se eles forem, eu estou arruinado. O café está no ponto de colheita. Se não colhermos em 2 semanas, eu perco tudo. A fazenda vai a leilão. E o que isso importa para nós? Perguntou Rock impassível. Nós somos livres. A sua ruína não é mais nosso problema. O Visconde olhou para Rock com desespero. A arrogância de décadas havia se dissolvido. Ali estava apenas um velho morrendo, implorando a um homem que ele tratara como animal. Eu não tenho dinheiro para pagar salários agora, gaguejou o Visconde. Os bancos cortaram meu crédito. Nós não queremos dinheiro de papel, Visconde. O seu dinheiro vale menos que esterco hoje em dia. O que você quer, Rock? Rock inclinou-se para a frente. A luz da lamparina iluminou seu rosto marcado pelo tempo, mas sem uma única ruga de submissão. Terra. A palavra caiu pesada na mesa. Terra, repetiu o Visconde. Você tem alqueires de mata que nunca usou. Terras no fundo do vale. Dê a terra para nós. Dê a escritura. Em troca, nós colhemos o seu café este ano. Nós salvamos a sua pele da vergonha da falência. Mas a terra será nossa, para sempre. O Visconde hesitou. Dar terra a ex-escravos? Aquilo era uma heresia para sua classe social. Mas ele olhou para a janela, ouviu os cantos lá fora, viu a ruína se aproximando. Feito, sussurrou o Visconde derrotado. Fiquem com o fundo do vale. Leve seu povo para lá. Rock levantou-se. Ele não apertou a mão do Visconde. Não havia honra naquele acordo, apenas necessidade. Prepare os papéis, Visconde. Eu quero assinado e reconhecido. E lembre-se, não é um presente, é o troco. A terra que lhes foi dada não era a melhor. Era acidentada, pedregosa, difícil, mas era deles. Rock liderou a migração. Não foi uma caminhada longa, apenas alguns quilômetros para longe da Casa Grande, mas foi a caminhada mais importante de suas vidas. Eles carregavam poucas trouxas, ferramentas velhas e sementes roubadas,
mas carregavam uma dignidade nova. Foi naqueles primeiros anos de liberdade que a lenda do Pata Seca se solidificou. O apelido, que muitos pensavam ser pejorativo, Rock o vestiu como uma armadura. Diziam que ele tinha os pés secos, porque onde ele pisava, a erva daninha não crescia, apenas o que ele plantava. Outros diziam que era porque ele nunca mais chorou, que seus olhos secaram para que suas mãos pudessem trabalhar. Havia ainda a lenda médica de que ele sofria de uma condição na pele das pernas que as tornava áridas e duras como cascos, insensíveis à dor e aos espinhos. Qualquer que fosse a verdade, Rock transformou aquele pedaço de chão no seu quilombo legalizado. Ele organizou o trabalho. Seus filhos, centenas deles, formaram a força de trabalho mais formidável da região. Eles construíram casas de pau a pique, depois de madeira, depois de tijolo. Plantaram milho, feijão, mandioca. Rock não era um pai carinhoso no sentido tradicional. Ele não contava histórias de ninar. Ele era um general. Ele ensinava a sobrevivência. Ninguém nos dará nada, ele dizia, reunido ao redor da fogueira. O papel da princesa nos soltou das correntes, mas nos soltou no deserto. Se pararmos de andar, morremos. Se pararmos de plantar, morremos. Ele via nos olhos de seus filhos os traços do Visconde, os traços de outros senhores que abusaram das mães, mas via também a força da África que resistia. Ele decidiu que aquele sangue misturado não seria vergonha, seria combustível. Enquanto a comunidade de Rock florescia na base da disciplina férrea e da união, a Casa Grande, lá no alto da colina, tornava-se um mausoléu. O Visconde vivia sozinho, cercado por empregados que o roubavam e por memórias que o assombravam. O café da fazenda principal, sem a gestão do medo, começou a falhar. As pragas vieram, as dívidas se acumularam. Rock assistia a tudo de longe. Às vezes, ele parava no meio da roça, apoiava-se na enxada e olhava para o casarão branco que descascava sob a chuva. Ele via as janelas se apagarem uma a uma, como olhos se fechando para a morte. Ele não sentia pena. Ele sentia a justiça fria do universo. O Visconde tentara criar uma raça de super-escravos para servi-lo, e conseguiu. Mas ele não previu que essa raça seria forte demais para ser contida. Ele criou os arquitetos de sua própria obsolescência. A notícia da morte do Visconde chegou numa manhã fria de julho. Encontraram-no rígido em sua cama, os olhos abertos fixos no teto, a mão agarrada a um crucifixo de ouro que não lhe trouxe salvação. Não houve comoção na comunidade de Rock, apenas um breve aceno de cabeça. O velho se foi, disseram. O enterro foi um evento triste. Poucos nobres compareceram, pois a maioria já havia falido ou fugido para a corte. O caixão era luxuoso, mas parecia pesar toneladas de culpa. Rock foi ao enterro. Não foi convidado, mas ninguém ousou barrar o gigante de quase 2,20 metros na entrada do cemitério. Ele vestia sua melhor roupa, uma camisa de algodão branco, calças de brim e um chapéu de palha. Ele estava descalço, seus pés secos e enormes tocando a terra que agora em parte lhe pertencia. Ele ficou parado junto ao muro, observando o caixão descer a cova. Ele viu a terra cobrir a madeira envernizada. Ele viu o padre jogar a água benta. Quando todos se foram, Rock se aproximou da cova. Ele olhou para a terra revirada. Ali jazia o homem que decidira que ele seria um reprodutor. O homem que roubara sua juventude, sua privacidade, suas escolhas. Rock não cuspiu no túmulo. Isso seria vulgar. Ele fez algo pior. Ele tirou o chapéu, olhou para o céu azul e respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar da tarde. Ele estava vivo. Ele estava forte. Ele tinha 200 filhos vivos. Ele tinha netos a caminho. Ele tinha terra. O Visconde era pó. Rock era uma floresta. Você perdeu, senhor, sussurrou Rock para a terra muda. Você queria peças. Eu deixei um povo.
Ele virou as costas e começou a caminhar de volta para sua casa. Seus passos eram pesados, definitivos. Cada pegada que ele deixava no chão cobria as pegadas antigas da escravidão. Ele caminhou de volta para a vida, deixando a morte para quem a merecia. Mas ele sabia que a batalha não tinha acabado. O Visconde morrera, mas o mundo que ele criara ainda existia lá fora. O racismo, o ódio, a exclusão, tudo isso ainda estava vivo. E Roque sabia que precisaria preparar seus filhos não apenas para plantar, mas para lutar uma guerra que duraria muito mais do que a sua própria vida longa. O século XX chegou atropelando o mundo com rodas de borracha e fumaça de gasolina. O Brasil mudava de pele novamente. Os barões do café estavam falidos ou mortos. As cidades inchavam. O Rio de Janeiro virava Paris, São Paulo virava Chicago. Mas em Santa do Parnaíba, naquelas terras de chão batido que um dia pertenceram a um visconde arrogante, o tempo parecia ter medo de avançar. Roque José Florencio continuava lá. Ele já havia passado dos 100 anos. Pela lógica da medicina, pela lógica da vida sofrida que levara, ele deveria ser apenas uma lembrança em uma cruz de madeira apodrecida. Mas Roque recusava-se a morrer. Era como se a morte tivesse vergonha de vir buscá-lo, intimidada pela grandiosidade daquele corpo que, mesmo curvado pelos anos, ainda projetava uma sombra capaz de cobrir uma casa inteira. Ele viu a eletricidade chegar. Viu as lâmpadas amarelas substituírem os lampiões de óleo. Ele olhou para aquelas luzes artificiais com desconfiança. Para ele, a única luz verdadeira era a do sol que queimou suas costas no eito e a da lua que testemunhou seus rituais forçados no quarto do Visconde. Roque tornou-se uma atração turística, mas de um tipo sagrado. Jornalistas vinham da capital, eles queriam ver o escravo reprodutor, queriam manchetes sensacionalistas sobre o homem que teve 200 filhos. Eles vinham com câmeras, com blocos de notas, com perguntas impertinentes sobre virilidade e segredos de longevidade. Roque os recebia sentado em seu banco de madeira, na varanda de sua casa simples. Ele usava um chapéu de palha surrado e apoiava as mãos, aquelas mãos imensas, agora desenhadas por veias grossas como raízes de figueira, sobre os joelhos. Qual o segredo, seu Roque? Perguntavam os repórteres, buscando uma receita mágica, uma erva, uma reza. Roque olhava para eles com olhos que já estavam ficando esbranquiçados pela catarata, mas que viam através da alma. O segredo... Sua voz agora era um sussurro rouco, o som de folhas secas sendo pisadas. O segredo é não esquecer. A memória segura a vida no corpo. Se eu morrer, quem vai lembrar do gosto do chicote? Quem vai lembrar do nome da minha mãe? Eu vivo para não deixar eles mentirem sobre o que aconteceu. Ele não vivia por saúde, vivia por teimosia. Vivia como uma testemunha ocular da história, um arquivo vivo que impedia o Brasil de apagar suas cicatrizes. Enquanto Roque respirasse, a escravidão não era uma página virada num livro de escola. Era carne, era osso, era presente. A vingança de Roque, aquela que ele planejou nas noites insones do cativeiro, materializou-se de forma assustadora. A região inteira tinha o seu sangue. Seus filhos cresceram, seus netos cresceram, seus bisnetos corriam pelo terreiro. Eram tantos que, em certas festas de santo, era impossível reunir todos. Havia os Florencio, os da Silva, os de Jesus, sobrenomes diferentes, mas todos carregando a marca do gigante, a altura, a resistência física, a resiliência. Certa vez, um censo informal tentou contar. Pararam no número 200 para os filhos diretos. 200. Um número que desafiava a biologia. Se cada um desses 200 tivesse apenas 2 filhos e esses netos tivessem mais 2, Roque havia fundado uma nação dentro da nação. Ele gostava de observar as crianças brincando. Às vezes,
Um bisneto corria até ele, tropeçando nos próprios pés. Vô Roque, olha o que eu achei! Gritava o menino, segurando uma pedra brilhante ou um besouro. Roque sorria. Um sorriso raro que abria fendas em seu rosto de pedra antiga. Ele passava a mão na cabeça da criança. Guarde isso, menino. Tudo o que a terra dá é seu. Nunca deixe ninguém dizer que você não é dono do chão onde pisa. Aquilo não era um conselho de avô carinhoso. Era um treinamento militar disfarçado de afeto. Ele estava ensinando a posse, ensinando o direito. Mas a lenda do Pata Seca também trazia suas dores. Uma ferida antiga em sua perna, uma lembrança de um acidente na mata ou talvez de um castigo esquecido, nunca cicatrizava totalmente. A pele ficou seca, escamosa, insensível. Ele mancava. O som de seu passo arrastado, shh, toque, shh, toque, era o relógio da comunidade. Quando as dores vinham fortes, nas noites úmidas, Roque não gemia. Ele se sentava na beira da cama e conversava com os fantasmas. Ele conversava com o Visconde. Está vendo, senhor? Ele sussurrava para o escuro. A perna dói, mas anda. E a sua? Onde estão suas pernas agora? Comidas pelos vermes. Eu ganhei. Eu ainda ando sobre a sua terra. Essa conversa contínua com a morte e com o passado mantinha sua mente afiada. Ele lembrava de cada rosto das mulheres que passaram pelo seu quarto. Ele rezava por elas. Ele pedia perdão a elas, todas as noites, por ter sido o instrumento de seu infortúnio, mesmo sabendo que ele também era vítima. A culpa era uma companheira tão fiel quanto a dor na perna. Fevereiro de 1958. O mundo já falava em viagens espaciais. O Brasil vivia a euforia da bossa nova e da construção de Brasília. O futuro parecia brilhante e metálico, mas em Sorocaba, o passado estava se preparando para descansar. Roque acordou naquela manhã sentindo algo diferente. O ar parecia mais leve. A gravidade, que puxara seu corpo gigante para baixo por 130 anos, parecia ter afrouxado o aperto. Ele pediu para ser levado para fora. Não queria morrer entre quatro paredes. Ele passara a metade da vida trancado. Queria morrer sob o teto azul de Deus. Seus descendentes colocaram sua cadeira debaixo da grande mangueira no centro do terreno. O sol filtrava pelas folhas, criando desenhos de luz em sua pele negra e enrugada como a casca da própria árvore. Ele olhou para as mãos. As famosas mãos, elas tremiam levemente. A notícia correu. O patriarca está indo. Não houve pânico. Houve uma procissão silenciosa. Filhos, netos, trinetos, vizinhos, curiosos, todos vieram. Eles formaram um círculo respeitoso ao redor do gigante. Não era um velório, parecia a queda de um monumento, como ver o Cristo Redentor desmoronar lentamente. Um de seus netos mais velhos se aproximou, segurando um copo d'água. Vô, quer beber? Roque negou com a cabeça. Ele não tinha sede de água. Ele tinha sede de descanso. Sua mente começou a viajar. Ele não viu o Visconde. O Visconde era pequeno demais para aquele momento. Ele viu Sorocaba em 1827. Viu o rosto de Jesuína, sua mãe. Viu a África que ele nunca conheceu, mas que sonhou a vida inteira, traduzida nas histórias que ouvia na senzala. Ele lembrou do gosto do leite materno. Lembrou do cheiro da terra molhada antes de ser acorrentado. Ele olhou para a multidão ao seu redor. Centenas de rostos negros, pardos, misturados. Rostos livres, rostos que não abaixavam a cabeça para ninguém. Roque José Florencio, o Pata Seca, o reprodutor, o gigante, o pai de todos, fechou os olhos. Ele não disse nenhuma frase de efeito. Ele não precisava. Sua vida inteira tinha sido um grito. Seu último ato foi um suspiro longo, profundo, soltando o ar que ele segurava desde o leilão. O coração parou. A montanha parou.
Dizem que, naquele momento, um vento forte varreu o cafezal abandonado do antigo Visconde, derrubando as últimas cercas podres que ainda restavam de pé. A natureza estava assinando o óbito. O último grande cativo estava livre. O enterro de Roque parou a cidade. Não foi o enterro de um ex-escravo, foi o enterro de um chefe de Estado. Mas a verdadeira história, a verdadeira catarse, não estava no caixão. Estava nos números. Os demógrafos e historiadores que estudaram a vida de Roque anos depois chegaram a conclusões que desafiam a compreensão. Calcula-se que hoje, quase um terço da população de certas áreas daquela região tenha algum grau de parentesco com ele. O Visconde de Indaiatuba. Seu nome está em uma rua poeirenta e em alguns documentos de cartório mofados. Sua linhagem direta, dizem, dissolveu-se em casamentos sem filhos e brigas por herança. O nome do opressor encolheu, mas o nome de Florencio explodiu. Existem médicos, engenheiros, professores, pedreiros, artistas, políticos, milhares de brasileiros que carregam o DNA do gigante. O plano de eugenia do Visconde falhou da maneira mais espetacular possível. Ele queria criar ferramentas de trabalho. Ele acabou criando os construtores do Brasil moderno. Ele queria corpos obedientes. Ele semeou mentes rebeldes. Roque venceu pelo volume, venceu pela persistência. Ele transformou a maldição de ser um reprodutor na bênção de ser um povo. Hoje, quando você anda pelas ruas de Sorocaba ou de qualquer cidade do interior paulista e vê um homem negro, alto, de ombros largos e mãos finas, caminhando com a dignidade de um rei, você pode estar olhando para um pedaço de Roque. Ele não morreu. Ele apenas se dividiu em milhares de pedaços para que ninguém nunca mais conseguisse acorrentá-lo de uma vez só. O Pata Seca secou as lágrimas do passado para regar o futuro. E a sua colheita nunca, jamais acabará. As correntes de ferro enferrujaram nos museus ou foram derretidas para virar vigas de prédios modernos. Mas não se engane, as correntes invisíveis ainda estão aí. Elas mudaram de nome. Hoje, elas se chamam CEP, se chamam algoritmo, se chamam perfil estatístico. A história de Roque José Florencio não é apenas sobre um homem que foi forçado a criar filhos. É sobre a tentativa brutal de reduzir o ser humano a um produto, a uma linha numa planilha de Excel, a um recurso renovável. O Visconde olhava para Roque e não via um pai, via um ativo. E quantos de nós hoje não somos olhados da mesma forma? Quantas vezes você sentiu que o sistema não queria a sua alma, apenas o seu suor, a sua hora-trabalho, a sua capacidade de produzir e consumir até secar? Roque venceu porque ele entendeu que a única coisa que o sistema não pode controlar é o que deixamos depois que partimos. Ele deixou sangue. Nós deixamos ideias, exemplos, coragem. Agora, eu preciso fazer a pergunta que vai ecoar no seu quarto escuro esta noite. Se a sua vida fosse um leilão hoje, e a única moeda aceita fosse o impacto real que você causou na vida de quem ama, você seria o item mais valioso da mesa ou seria descartado como sucata? Pense bem, o Visconde morreu rico e foi esquecido. Roque morreu com uma calça de brim e virou lenda. Qual riqueza você está acumulando? Quero ler a sua sentença aqui nos comentários. Não escreva o que você acha bonito. Escreva o que dói. Confesse. E se você acredita que histórias como a do Pata Seca precisam ser contadas para que a nossa memória não vire pó, para que a dor dos nossos ancestrais não tenha sido em vão, deixe seu like e se inscreva agora. Não é pelo número. É para mostrar ao algoritmo que a verdade ainda tem audiência. É para fazer essa voz, a voz da história esquecida, gritar mais alto que o barulho do esquecimento. Nós somos a resistência da memória, aqui em Contos de Senzala.